bem-vindos ao Conversas ao Dente. O meu nome é Patrícia Rodrigues e hoje tenho o primeiro convidado homem, É verdade. o Pedro Roberto, que também é higienista oral, e que nos vai falar hoje um bocadinho da sua experiência profissional, pessoal, etc. Então, sendo o primeiro homem, bem-vindo e bem-vindo pela coragem. Obrigado pelo convite. Coragem, eu acho que tenho visto os episódios para trás e acho que tenho gostado tenho gostado do projeto e portanto acho que até já achei que já devia ter sido antes o convite, portanto já estava a ficar triste. Já estava mais de chamar, não é? Não, está tudo bem, foi a tempo e fiquei muito contente quando a outra Patrícia me disse que vocês estavam a pensar em convidar. Exatamente. E portanto eu disse, tem é que me convidar que eu vou. Então, e se calhar, vamos começar por aí, pelo facto de seres homem, seres o primeiro a vir aqui, portanto, vais-nos dar a tua perspectiva. Sendo que a nossa profissão em medicina dentária é uma área que é maioritariamente composta por mulheres, não é? Tanto médicas dentistas como higienistas orais. Sentes que há, ou que houve, também na parte da faculdade, sentes que houve alguma diferença positiva, negativa, alguma coisa que seja diferente para com os homens ou não? Porque é exatamente a mesma coisa. Eu acho que na faculdade não. Sinceramente na faculdade acho que... A nossa turma, nós éramos da mesma turma sim. E era sinceramente na faculdade não acho que existe essa diferença. No entanto, e aqui posso dizer infelizmente, felizmente para mim, mas infelizmente, acho que depois no mundo do trabalho, pelo menos na altura em que eu comecei a trabalhar, ainda parece-me que existia ali algum benefício por seres homem. Por ser homem. Na faculdade, acho que não sentiste isso, não me parece que tenha acontecido, também éramos poucos homens, mas realmente depois, ao entrar no mundo do trabalho, senti que possa ter havido ali algum benefício de ser homem. Por ser diferente. Sabes que quem contrata pensa sempre em tudo e um homem à partida não vai engravidar, um homem à partida... A licença é menor, parentalidade. Eu acho que pode ter a ver com isso, infelizmente, mas é algo que realmente eu acho que quem contrata, infelizmente, pensa e eu acho que aí talvez tenha havido essa diferença. E com os pacientes, achas que é diferente ou que... Não, aí acho que não. Aí acho que é mais o que tu fazes e ainda falámos disto agora antes de começarmos a gravar. No back-office. O paciente gosta do que tu fazes. Eu não agrado a todos, tu não agradas a todos e ninguém vai agradar a todos, por mais que tente. E portanto há sempre um paciente que vai preferir ir à Patrícia, o outro vai preferir ao Pedro e até com uma razão que se calhar tu pensas, isto nem é razão para isso, mas o paciente diz-te e tu dizes, ok. Às vezes é a energia, eu acho que tem que ver, a energia não combina, bate ali bate o sangue naquela hora e aquele fica assim. É mais ao nível da entrevista de pensar a longo prazo. Eu acho que é o único, se calhar nem em todos os sítios pontualmente, mas foi a única altura em que eu acho que possa ter existido. Sim. E também uma coisa muito engraçada é que, enquanto homem, mas vocês têm que ter uma sensibilidade muito grande, porque a nossa profissão exige muito isso, não é? Sim, tem que ter esse bocadinho. É o mesmo que falaste com a Patrícia, eu vou puxar aqui ao último. Nós, para além da parte, eu acho que a parte técnica é importante, claro, mas se calhar não é essa que vai convencer o paciente a ficar, ou aliás tenho a certeza que não é. Se calhar é o falar sobre a esposa, ou sobre o gato, sobre o cão, ou sobre os problemas, isso é o que vai se calhar cativar o paciente a ficar, e portanto essa parte da psicologia que nós temos e que está presente. E o facto de nós às vezes estarmos num dia até menos bom e termos que chegar lá e fazer assim e mudar e agora temos que ajudar esta pessoa que está aqui, eu acho que isso é o que faz a que é importante, sim. Portanto, uma sensibilidade, mas que faz a diferença. Sim. E acho que temos que a ter todos, seja higienista oral, médico dentista, qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde tem que o ter. Tu terminaste a tua licenciatura em 2017. Ingressaste para ali pouco tempo depois o início do trabalho. Como há pouco estávamos a falar disso, eu vou pegar por aí nas entrevistas. Como é que foi para ti até tu encontrares o teu primeiro trabalho? Sentes que, como é que foi essa procura?
E como é que tu achas que é hoje em dia, se tu fosse à procura de trabalho, porque neste momento tu não estás, já estás ocupadíssimo, portanto estás a dar lugar aos outros, sentes que era mais fácil nessa altura ou é mais fácil agora? Como é que estão as ofertas ao nível? Não te consigo, como agora não estou à procura, felizmente, não te posso comparar. Eu acho que o problema sempre foi e sempre será, espero eu que isto mude algum dia, mas tem a ver, não, eu acho que não com o procurar trabalho ou com o encontrar trabalho, tem a ver mais com a situação de encontrar trabalho que te realmente pague o que tu mereces, que te valorize o que tu mereces. Porque realmente eu acho que o encontrar trabalho não é o difícil da nossa área. Pode haver algumas alturas um bocadinho mais demoradas do que outras, depende também se é uma altura em que sai muita gente ou que sai menos gente, mas eu acho que principalmente o pior tem a ver com as percentagens muito baixas, o não ser valorizada a profissão do higienista oral, que eu acho que cada vez é mais, cada vez esta parte está a evoluir mais, a parte de se calhar de remuneratória que realmente acho que ainda não evoluiu, mas isto é em geral no país, não é só para nós, e em geral nos profissionais de saúde. E em termos de remuneração, sentes que há evolução na carreira do higienista ou eu acho que é mais... existe, mas chega a uma altura em que passa a ser um bocadinho mais difícil de se acontecer, chegando a menos que seja uma situação de contrato, que também é muito raro, sendo uma situação à percentagem, chega ali a um valor que à partida não vai, é muito difícil subir daí. Depois o que pode é subir o valor da consulta e o número de consultas que tu dás, mas em termos de evolução remuneratória para quem está como trabalhador independente aí é mais difícil. Complicado. E mesmo nos contratos ainda mas há uma facilidade maior. Normalmente ao final do ano pode haver ali uma atualização, mas mesmo assim também não é fácil porque eu já estive numa situação de contrato e não é assim tão linear. Eu acho que tem, é o que eu costumo dizer, estar em contrato tem benefícios e tem desvantagens. Estar em regime independente tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Pronto. Se tu pudesses escolher, o que é que tu escolhias? Independente ou contrato? Tendo em conta a minha experiência, independente. Era isso. Não te assusta? Não me assusta porque eu posso dizer que a única clínica de onde saí sem ser por minha opção foi a que tinha contrato. Portanto, a tal segurança que se fala foi numa altura de Covid, Claro. E foi a clínica onde eu mais aprendi, se calhar, na minha carreira, e foi a clínica que me deu, se calhar, o currículo que me permitiu agora estar bem e estar nas clínicas onde estou, e estou muito grato de ter lá estado esse ano e meio, mas realmente foi a única de onde, quando o meu contrato chegou ali ao final, que supostamente ia renovar a última vez para ficar efetivo, foi a altura do Covid, e eu e a minha colega Patrícia também, tínhamos sido os mais recentes a entrar, o nosso contrato não renovou e saímos nessa altura, numa altura de Covid que foi mais complicado. Pronto. Claro que sim. E sentes que há abertura para esses contratos de trabalho ou é uma exceção? Eu acho que é uma exceção, até porque, sabes disso, é muito raro haver uma clínica que precise de um higienista a tempo inteiro, 5 dias por semana, e que tenha disponibilidade em termos de gabinetes para o ter. E, portanto, eu acho que também, e daí eu dizer aqui a questão do independente, tu estás num sítio, estás com um contrato, mas depois também estás lá 5 dias e só tens 2 ou 3 dias de consultas, porque o resto está vazio. Sim. Se calhar também não é. Estás obrigado a estar ali, não é? Exatamente. Portanto, acaba por não compensar. Tem as suas vantagens, claro que é melhor tu poderes tirar férias e teres as férias pagas, obviamente. E não tens de pensar, se calhar não posso tirar 15. Exatamente, não posso tirar 15, tenho que só tirar 10 e tens que pensar se estás, que é outra coisa, se estás realmente tão doente que não possas ir trabalhar. Exato. Até que ponto eu estou doente? Exatamente, consigo ou não ir, e às vezes pensas mais nisto. E quem emprega, o facto de ter alguém independente, também beneficia disso, porque tem... Mas ao mesmo tempo, para quem emprega também é um risco. Porque nada diz assim,
Certo, olha, certo, não certo, estou certo. satisfeito, vou sair. Tem E não há medo vantagens, à casa. como tudo, tem vantagens e desvantagens, tanto uma situação como a Claro. outra. E por isso, eu acho que, como te digo, da minha experiência, mas também se calhar foi porque eu tive uma experiência mal na situação do Exato, contrato. exato. Mal só porque foi o único sítio, mal porque eu adorei, digo mal, não foi mal a clínica onde estive, foi A situação. a situação de, na altura do Covid, fomos Sim, claro. mandados embora e foi ali complicado. No entanto, foi a clínica onde eu mais aprendi e onde eu mais me desenvolvi como higienista, sem dúvida nenhuma. E tu sentes que nestas saídas e entradas de clínicas, sentes que somos uma profissão que tem que estar em constante movimento, ou há aquela hipótese de eu gosto de estar aqui, vou ficar aqui, porque já falámos que não há grande progressão, não é? Certo. Sentes que há esta necessidade de irmos variando, vamos falar assim, variando? Eu acho que tens que ir variando até encontrar os sítios, ou seja, porque depois também chega a uma altura em que não vais conseguir. Melhor. Pode acontecer algo pontual, mas não. Por exemplo, onde eu estou agora, posso dizer que vai ser difícil, só se acontecer uma tragédia, eu sair das clínicas onde estou, porque sinto-me bem, as condições são boas, condições de trabalho e remuneratórias posso dizer que são boas. Portanto, só se houvesse aqui alguma coisa fora do normal. Agora, para quem começa, eu acho que essa procura deve acontecer, porque nós devemos sempre, e mesmo para quem não procura, eu acho que nós devemos estar sempre atentos. Claro. Porque pode sempre aparecer qualquer coisa que vá até ser uma boa opção ou não, pois cabe-nos a nós escolher e perceber. Não é só o fator remuneratório, não é? Há muitos fatores que às vezes nos levam a sair. Se calhar nós já saímos de sítios onde até estávamos remuneratoriamente estávamos ok. Exatamente, mas depois não era o outra coisa. Exatamente. Mas e outros sítios que tivemos, e posso dizer, onde tu estás agora e que foste substituir, e que nós temos pena de sair, mas que realmente temos que fazer uma opção e infelizmente não dava para conjugar para o outro dia, portanto teve que ser assim. Teve que ser. E felizmente estás lá tu e bem. E sabes uma coisa muito engraçada? É que tu és Pedro Roberto, que é PR. Exatamente. E o meu utilizador, portanto, Patrícia Rodrigues, ficou PR2. Ok. Tu saíste, mas nunca saíste. A pagar? Não, tu continuas sempre lá. Okay. Porque as consultas que tu fizeste estão lá a Pedro Roberto. Okay. Mas às vezes eu vejo lá assim, PR, mas eu não. Calma, eu não quero esta pessoa. Certo. E eu, não, pera, eu sou PR2. É o outro. Tu saíste, mas não estás esquecido. Ok. Não, e eu continuo quando posso ir lá visitar, porque gosto muito tanto do Ricardo como da Joana. É verdade. E da experiência que tive lá. E são bons, desculpa, são bons convidados. Para virem aqui. São bons convidados. Temos que apelar, que é para eles também ouvirem e virem acho aqui. Que devem vir, e acho que tanto um com o outro, até podem vir. Não, mas bem. Individual. Cada um com a sua experiência. São pessoas que estiveram fora também, têm essa experiência, eu acho que é importante. É, sim, senhora. Tu, em 2022, tu integraste o primeiro mestrado em Higiene Oral. Certo, sim. Tu foste... Porquê que tu querias ir para o mestrado? Olha, isto foi... eu quando estava eu entrei na Malo Clinic, que foi essa tal clínica que eu depois saí quando terminou o meu contrato, em 2018. Ou seja, não foi logo quando comecei, mas foi pouco tempo depois. Foi, se calhar, 7 ou 8 meses depois de começar a trabalhar. E nessa clínica, o nosso, que é o higienista oral, que é o Miguel Araújo Nobre, é uma pessoa que é super formada, tem mestrado, tem doutoramento, inclusive é de aulas na Faculdade de Medicina, e tendo esse exemplo, eu sempre gostei muito da parte eu gosto muito da parte clínica e acho que nunca deixarei a parte clínica, mas tinha muita curiosidade e continuo a ter, e continua a ser um objetivo, eventualmente um dia poder ingressar na parte académica. E portanto tinha sempre essa necessidade de procurar algo mais e continuar. Só com a licenciatura nunca iria poder acontecer, e mesmo só com o mestrado não pode acontecer, mas já dei mais um passo. Agora eventualmente tem que se dar o outro a seguir, um dia. E portanto na altura andava à procura de mestrados, nessa altura de 2019, 2020, e ainda não existia o mestrado na nossa faculdade. E na altura o que existia gestão em saúde, alguns de epidemiologia, alguns de saúde pública, e cheguei a procurar algumas coisas, cheguei a informar, mas depois não cheguei a inscrever-me, depois foi na altura em que realmente entrou aqui o Covid e parou tudo.
Mas foi também nessa altura que surgiu aí aquelas notícias de que iria abrir o mestrado em general. E nessa altura o que eu fiz foi, liguei ao professor Henrique Luís, que tinha sido o meu orientador do TFC, se calhar é o professor com quem eu ter tido essa relação. Sim, a ligação do fica TFC, maior. com quem eu comunicava mais, e que liguei-lhe, e era ele o coordenador do mestrado, ou um dos coordenadores, e liguei-lhe e perguntei: o professor estava interessado em ingressar no mestrado, o que é que me pode dar em termos de informações? O que ele me deu foi algo muito importante, que era logo mais ou menos o horário que eles estavam a planear, tanto que depois, quando eu comecei a procurar trabalho aí após sair da Maló, deixei logo aquele tempo, e foi algo bom porque eles juntaram tudo num dia, ou seja, era sempre às sextas e aos sábados, portanto dava para trabalhar os outros dias todos. E conseguias considerar as duas coisas. Exatamente, porque há alguns mestrados, o problema é que eram sempre ou finais de tarde, mas era todos os dias, e eu acho que isso era mais difícil. E o que eu fiz foi, pronto, não sabia se entraria ou não, mas guardei logo, ou fiz questão de dizer nas clínicas onde estava à sexta e ao sábado, que eventualmente se entrasse no mestrado teria que se ajustar ali aquela situação. E perguntei também o que é que iria ser abordado em termos de cadeiras e isso tudo, e fiquei curioso, e portanto achei que se o objetivo seria um dia poder ingressar na parte académica e aí lá na nossa faculdade, eventualmente em Porto Alegre, mas não conhecendo tão bem essa parte, a nossa faculdade, estando lá e fazendo lá, mais próximo ainda. Pronto, depois realmente inscrevi-me, não me arrependi e gostei bastante. Correspondeu às tuas expectativas? Correspondeu. Posso dizer que sim, tive alguns colegas que não podem dizer o mesmo, mas correspondeu porque o meu objetivo sempre foi a questão mais da investigação e académica, e eu tive alguns colegas, e eu fiz questão de perguntar isto e de saber isto, e alguns colegas que tinham mais foco na parte clínica, de melhorar a parte técnica. Clínica. Quais é que foram aqui as duas questões? Primeiro, em termos clínicos, nós tivemos muito pouco, porque foi Covid, foi em 2020, não é? Foi em 2020, portanto, nós tivemos muito pouca clínica, e era tempos muito limitados, exatamente, e portanto por aí, mesmo o que foi preparado, tínhamos várias formações da parte pério, da parte de várias marcas, da parte de branqueamentos das máquinas da MS, tudo isso, e houve algumas coisas que até não puderam ser feitas porque realmente não tivemos essa possibilidade clínica de o fazer. Mas pronto, quem procurava mais essa parte, se calhar diria que quem entrou já com alguma experiência de trabalho não procurava isso. Exato. Quem entrou, tinha terminado o curso mais recentemente, se calhar procurava mais isso, daquilo que tinha. E se calhar eu acho que no final não ficaram desiludidos, mas se calhar por esta parte podem não ter correspondido a 100% ao que eles esperavam. Pronto, acho que é por aí. E assim, também é uma primeira edição, não é? Há sempre coisas que depois se vão aprimorando e melhorando. E eu acho que a questão de ter sido durante o Covid não facilitou também esta parte, principalmente a parte clínica. Pois. Porque houve a faculdade tinha imensas limitações em termos de horários, em termos de tudo o que era. Exatamente, e portanto tudo isso dificultou. Como disse, a mim não me defraudou as expectativas, porque não era essa parte que eu procurava, era mais a outra. Portanto, farias novamente? Faria novamente, sim. E o objetivo é um dia, não sei quando, mas poder ingressar, já tive colegas do mestrado que já ingressaram, a Catarina Jesus, o Gonçalo e a Raquel que também tiveram comigo no mestrado, e a Joana já estão no doutoramento. Porque também tem esse objetivo de eventualmente enverdar ali pela parte académica, e portanto já deram esse passo à frente. Eu agora, como tinha acabado de estar na casa nova, que estou há pouco tempo, disse não, agora tenho pelo menos uma ano de descanso, step by step. Vamos aproveitar agora um bocadinho a casa e logo para o ano se vê, não sei se será este ano. Sinceramente ainda não pensei muito nisso, mas um dia é vai algo a pensar. Sim, eu acho que sim, porque agora também era um defraudar de mim próprio, quer dizer, fiz até um bocado e agora não faço mais. Não, acho que sim, não sei se será já este ano, como te digo, mas acho que vai acontecer. Pronto, acho que também quanto mais tempo deixar passar, pior. Sim, mas não quis fazer logo a seguir,
porque, ou seja, não quis entrar logo no ano a seguir, porque realmente queria este ano agora para aproveitar a casa e ter um E é engraçado, no sentido em que nós, por exemplo, como tu falaste, já há muitos colegas que estão a enverdar para esta área, ou seja, e que têm sentido. Sim, começou agora de novo mais, porque eu acho que, não sei porquê, mas o higienista, começando a trabalhar e tendo pouco tempo, ou seja, e também não havendo um mestrado específico, tinha que ser um mestrado fora da faculdade e fora da área, podia ser na parte da saúde, mas era sempre fora da área, se calhar isso também dificultava um bocadinho, se bem que agora o segundo mestrado teve, nós éramos na altura, fomos 16 no primeiro mestrado, depois houve uma colega que não terminou, depois entrou em medicina dentária, e agora no segundo, se não me engano, eles são um bocadinho menos, 8 ou 9, ou 10, mas não chega ao número que nós éramos. Mas pronto, eu acho que está a haver mais essa procura do higienista em melhorar, em formar-se mais, não só nos cursos normais, de period, de implantes, essas coisas de ortodontia, mas também na parte académica. Eu acho que é importante porque algum dia a geração dos nossos professores vai ter que se reformar e tem que haver alguém que haver uma continuidade, não é? Exatamente. E depois não vamos estar a formar-nos à pressa. Exatamente, e agora alguns deles já estão inclusivamente na parte, ou seja, estão a frequentar o doutoramento, mas já estão também na parte a exercer como professores assistentes, que foi algo que até me surpreendeu, porque eu achei que, e fico contente por eles, que não ia haver essa abertura tão rapidamente, ou seja, eu achei que eventualmente eles teriam mesmo que terminar o doutoramento e que eventualmente depois pudesse surgir esse convite, mas não, felizmente isso vai acontecer. Eu acho que faz sentido para os preparar para o futuro. E até mesmo para ver se é mesmo aquilo que eles querem, porque nós temos um sonho e depois chegamos lá estamos muito e não é isto. Exatamente. Portanto, acho que faz todo sentido. E não sei se tu ouviste o episódio do podcast da Mariana, que se tornou médica dentista. Eu ouvi todos. Sim, a Mariana Nunes. Sim, exatamente. Isto era só um teste, a ver se tu ouvias. Não, eu ouvi todos, porque eu primeiro tive que me preparar para as perguntas que me podiam calhar aqui. Portanto, eu ouvi todos e agora fiquei fã e vou continuar a ouvir. No episódio da Mariana, não sei se ela, portanto, enquanto aluna, foi convidada certo. E isso é uma coisa que eu acho que era muito interessante também existir na higiene oral, porque lá está, para nós chegarmos, às vezes nós temos eu gostava de fazer mestrado, gostava de fazer mas depois isso, se a gente chega lá e não era aquilo que a gente... Claro, e foi tempo, dinheiro, não é? Por exemplo, uma das partes boas e uma das cadeiras que existia no mestrado era uma das optativas. Podias escolher a parte comunitária, podias escolher fazer um estágio clínico, ou podias... A cadeira chamava-se, agora não me lembro do nome certo, mas era apoio à clínica. Ou seja, nós íamos ajudar os professores. Inclusive eu fui num dia de exames de higiene oral, e adorei. Fomos 2 dias. Fui um dia de clínica normal e fui outro dia de exames. E nós estávamos professores e ajudávamos. E aí, eu acho que ainda passei a gostar mais dessa parte. Sim, porque eu gosto da parte foi o que falámos também há bocadinho. Eu acho que o facto de ensinares, isto depois também tem que haver, não é só vontade, mas tem que haver algum jeito. E pronto, essa parte é que eu não sei. Exatamente, essa parte é que eu digo. Eu acho que gostaria muito, mas também gostava de perceber se o feedback do outro lado era bom, porque acho que não é só tu gostares, o outro lado tem que adquirir alguma coisa, porque tu podes estar ali a falar, se o outro lado não te quer ouvir, ou se não tem jeito para aquilo, não passa, não vale a pena. E, portanto, eu acho que tem que haver esse... Por isso é que eu digo, eu acho que gostaria muito, mas gostava de saber se teria ou não jeito para isso. Mas isto para dizer que nesses dias que lá fui, adorei. E acho que ainda gostei mais dessa parte. E pronto, cada vez que eu faço, por exemplo, no outro dia fiz, e também foi uma situação que me marcou agora há pouco tempo, foi ser convidado, tinha sido já convidado ano passado, mas aí foi para dar um curso. Mas este ano fui convidado para ir às jornadas da faculdade, dar uma palestra com um médico com quem eu trabalho, que é o professor Alexandre Santos, que é professor na Engas Muniz, estávamos a falar disso. E o feedback foi bom, as pessoas gostaram. O facto de estar com ele ajudou-me, porque ele já tem uma estaleca de 20 e tal anos de ensino, mas foi muito bom isso. E falando, indo de encontro ao que a Mariana disse,
eu acho que era importante e no mestrado houve essa oportunidade. Portanto, era uma optativa, podia-se escolher essa ou outras, mas pronto, eu com esse objetivo escolhi logo essa e eu acho que é giro estar com os alunos, perceber, tentar devagarinho, por exemplo, uma parte que me marcou era uma dificuldade que eu também tive e tu também has de ter tido certeza, quando nós começamos a ter que fazer radiografias, eu fui ao segundo ano e eles estavam ali a começar a fazer as radiografias e era nós a tentarmos devagarinho explicar, olha, então mas em que quadrante é que você quer fazer a radiografia? Que suporte é que vai utilizar? Em que posição é que tem que pôr? Onde é que vai pôr a ampulha? Não sei o que, tentar levá-los à resposta sem dar logo a resposta, porque isso é que é a parte gira, não podes dizer, olha, isto é assim, 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 assim. Tens de tentar fazer com que ele pense. Ele tem que pensar para aprender. Exatamente. Mas é giro e é algo que eu, como disse, não sei se o feedback tem sido bom, mas não sei se as pessoas são simpáticas ou não, acho que sim também. mas acho que é algo que eu ia gostar e daí ter ingressado no mestrado e eventualmente um dia pensar no doutoramento. E nesta parte das jornadas e, antes de mais, parabenizar, não é? Porque sim, foi muito giro, porque realmente foi algo que, ou seja, eu tinha sido convidado um ano antes, fui dar um curso também, o feedback foi bom, sobre manutenção de implantes. E depois deste ano, não estava à espera nada de um convite, porque tinha sido no ano passado, para um curso, não tinha tido para palestrar, mas para um curso não vão estar aqui a repetir o mesmo Chrome 2 anos seguidos. Mas depois eles este ano tiveram uma ideia muito gira lá na faculdade, porque uma das queixas era não haver nas palestras ser tudo muito medicina dentária, higiene oral, prótese dentária. Ou seja, era tudo muito separado. Se bem que alguns temas misturam-se, a pério e não sei o que, essas coisas todas, mas era tudo muito o médico dentista a falar para ali, depois iam os professores de higiene oral ou algum de higiene oral falar para os higienistas orais e os técnicos de prótese falar para os técnicos de prótese. E o que eles quiseram fazer este ano, e que eu acho que foi uma boa ideia e que funcionou bem pelo que eu ouvi, foi fazer algumas palestras com um bocadinho de multidisciplinaridade. Ou seja, houve a palestra antes de mim, era um médico dentista e um técnico de prótese a falar da comunicação entre o laboratório e a clínica, e a seguinte fui eu e o Dr. Alexandre a falar um bocadinho do tratamento periodontal, dos vários passos do tratamento periodontal. No fundo ele falou mais da parte cirúrgica, eu falei da parte, ou seja, dividimos um bocadinho sobre o que o higienista pode fazer, que o médico dentista também pode, mas no que o higienista pode fazer no tratamento periodontal, e depois, quando não funciona, avança à parte cirúrgica, e aí ele mostrou lá os casos deles espetaculares. Mas eu acho que foi uma ideia gira e que funcionou bem, e o feedback foi bom realmente das pessoas. E também é muito importante, que é uma coisa que nós falamos aqui também, que é alguém pegar em ti e ir contigo e dizer assim, tu és capaz, não é? Como tu disseste, ele já tinha muita bagagem, portanto... Claro, não, foi ótimo, porque quando houve uma altura em que o Dr. Alexandre, eu trabalho com ele numa clínica em Carnaxi, e o filho dele é aluno de medicina dentária da nossa faculdade. Ok. Atualmente ou... Atualmente, está no segundo ano, se não me engano. E houve um dia que eu recebi uma mensagem da parte do filho dele, a pedir o meu e-mail por causa de uma situação das jornadas. Eu assim, 2 anos seguidos. Também já estão... estranho, o ano passado já fui. Não tinham mais ninguém convidar. Exatamente, era preciso ter desaparecido todos os higienistas do mundo para 2 vezes ter que ser o mesmo. Mas pronto, o que eles quiseram foi convidar, e depois aí surgiu o convite, e nós falámos entre os dois, e achámos uma ideia muito gira, dividir aquilo entre o médico dentista e o higienista, ele especialista em periodontologia, e eu entrando ali na parte não cirúrgica, e fizemos uma apresentação simples para alunos da faculdade, com os vários passos do tratamento periodontal, e acabou por ser muito giro, porque ele começou por falar da parte do diagnóstico, da classificação, eu entrei depois com a parte do primeiro e o segundo passo, que é a parte não cirúrgica, depois ele entrou com a parte cirúrgica quando era necessário, e depois falámos um bocadinho os dois também do tratamento periodontal de suporte, que é depois de termos a doença controlada e de modo a manter o paciente controlado ao longo do tempo. E, portanto, foi giro porque conseguimos ali, e até posso dizer aqui algo que ninguém sabe, mas nós nunca treinámos a apresentação em conjunto. Okay. E uma das coisas que nos disseram a seguir à apresentação foi:
vocês estavam ali muito coordenados, a passagem do microfone. Portanto, não se notou. Não se notou que não foi treinado. Ou seja, nós treinámos individualmente, vimos mais ou menos o tempo que estávamos a demorar, sabíamos quando é que um ia entrar e o outro, mas lá parecia que tínhamos treinado a passagem do ponteiro para trocar os slides. Foi muito giro, porque depois uma das observações foi: vocês estavam muito coordenados, que na apresentação anterior não estavam tanto, porque eles deram de sítios separados, mas vocês, na altura que ele acabava, passava-te logo o microfone, passava-te logo o ponteiro. Mas eu acho que isso também tem a ver com a vontade que tu tens com aquela pessoa, não é? Sim, não ser a pessoa, assim, uma pessoa distante ou... Sim, o facto de eu comecei a trabalhar com ele, dar-me bem com ele, já estou a trabalhar com ele há 3 anos. E, portanto, já estamos dando-nos bem. Exato. Portanto, isso tem muito a ver também essa ligação. Claro, sim, por isso é que as coisas correm bem. Sim, e mesmo na clínica, eu acho que isso é fundamental. Sim. Quando eu acho que o paciente passa pelos vários pontos. Portanto, se tudo estiver ligado, eu acho que é bem mais fácil. Ou seja, a comunicação é muito importante. O escrevermos as notas, porque mesmo que ainda hoje tive, estamos sempre a dar exemplos, ainda hoje tive um exemplo giro, porque tive uma colega que me enviou um paciente e que escreveu a história clínica, porque ela escreve muito bem as coisas, que às vezes não é comum. Exato. Mas ela escreve tudo certinho, o paciente, a história dele, não sei o quê, e depois, por acaso, ela estava na clínica e viu que era o paciente dela, e percebeu que estava lá na consulta de higiene oral, e entrou, e uma das observações do paciente foi: doutora, já tinha aqui, o doutor Pedro já sabia aqui a minha história toda, vocês estiveram a falar sobre mim, não falámos um segundo. Mas era que estava tudo lá escrito. E eu também gosto de deixar as coisas escritas, e bem, normalmente escrevo muito por isso, porque tu não sabes que daqui a 6 meses pode ir outro colega, ou mesmo eu, tu não vais lembrar tudo. Tive um paciente no outro dia que disse-me que ia sair da clínica e ia adotar um gato. Eu agora, da próxima vez que estiver com ele, tenho lá escrito que o paciente ia adotar um gato, como é que está o gatinho, não sei o quê, e isto... Ele lembrou-se disto, ou lembrou-se do meu filho que se chama António, ou lembrou-se do... Sim. Ou de tratamento, por exemplo, tive uma senhora que ficou: obrigado por perguntar, porque ela estava fazendo um tratamento, certo. E ela ficou: ainda se lembra. Não me lembrava, mas... Está escrito. E ela assim: muito obrigada. E depois, se for preciso, até tu vias a cara e até te lembrarias, mas assim... Assim não há muito esquecer, não é? Por isso eu acho que as notas são muito importantes. E é uma das coisas que eu valorizo, não só em mim, mas nas pessoas que trabalham comigo. E chatei sempre um bocadinho que tentem escrever o máximo possível, que acho que é fulcral. Sim. Porque essa comunicação, o facto de eu saber e de entrar numa consulta, então, como é que correu a consulta com o Dr. X em que veio tratar o dente tal? O paciente... Não se sente perdido, não é? Exatamente, está que eu ou falei com ele, ou está lá escrito, ou qualquer coisa, mas as coisas estão encaminhadas e está tudo em coordenação na clínica. Agora, deixando a parte mais clínica, mas ainda no teu percurso, tu fazes parte da direção da Associação Portuguesa de Higienistas Orais. Sendo a APHO a entidade de referência e regulamentação dos nossos higienistas, o que é que representa para ti o teu cargo? O que é que isso mudou? Ou que ainda muda? Eu posso dizer que isto foi um convite que também surgiu assim um bocadinho de forma surpreendente. Eu tinha no meu último ano de faculdade, fiz parte da comissão, porque eles normalmente convidam alguns alunos para fazer parte. Na altura eu estagiei em 7 Rios e um dos membros da APHO era a minha coordenadora de estágio, a higienista do centro de saúde, e foi por ela que eu recebi o convite e aceitei, porque eu já tinha ido a alguns congressos e gostava bastante. Aliás, eu acho que posso dizer que foi nos congressos que eu comecei a perceber mais, não foi a perceber mais, mas eu acho que aquela comunidade e o facto das pessoas se juntarem e de irem aprender mais e de irem ver as apresentações e de estarem juntas e de ver caras antigas e ver os amigos, os colegas, eu acho que é muito importante. E foi aí que eu se calhar comecei isto realmente é giro e nessa altura, nesse ano em que eu ajudei na organização, aí de uma forma mais básica, porque os alunos quando ajudam
não é... Há certas coisas que não... Mas ajudam na parte de logística, principalmente, e ainda gostei mais. E passado alguns anos, houve uma colega que saiu, que foi a Marina Simões, que também foi da minha turma, e que teve que sair, e que nessa altura surgiu o convite e eu aceitei de bom grado, e desde aí que tenho estado na APHO. A APHO é uma associação que tem a força que pode ter, pronto, não é uma ordem dos médicos cientistas, não é uma ordem como qualquer outra profissão, e portanto em termos de legislação, mesmo assim, se calhar um bocadinho escondido, mas muito fado e normalmente está presente em tudo o que é situações de saúde oral, principalmente na parte comunitária dos centros de saúde. Normalmente existe sempre uma pessoa da APHO que lá está, ou a doutora Fátima, ou a professora Sandra também, presidente e vice-presidente, estão normalmente nestas reuniões de coordenação, onde estão também membros da OMD, onde estão membros dos centros de saúde, normalmente existe sempre a presença delas, pronto, não tendo, claro, o poder legislativo e de força que tem uma ordem, tem já algum poder e tem já alguma presença nestas situações. Claro que tem muito a evoluir e eu acho que também precisamos nós de melhorar, porque a PHO tem muito para melhorar e não há mentira nisso, é impossível dizer que somos perfeitos, claro, ninguém é. Aliás, porque existe uma dificuldade muito grande. Todas as pessoas que trabalham, que fazem parte da APHO, trabalham, têm as suas famílias, têm filhos, têm as suas mulheres, não é? E portanto é algo que nos rouba algum tempo da nossa vida, mas que realmente também é sempre possível fazer mais, mas é difícil tendo, não te dá dinheiro, não te paga as contas. Tendo as tuas limitações, teres tempo para... Toda a gente que lá está por gosto e faz o melhor que pode, mas tem essa limitação, nem que seja a primeira, que é o facto de trabalhar e daquilo ser uma coisa à parte. Claro. E portanto, normalmente a organização do congresso é o que nos rouba mais tempo e à presidente e à vice-presidente, normalmente estas reuniões de coordenação e da parte da Direção-Geral de Saúde, que normalmente elas são sempre presentes, é algo que rouba muito tempo e portanto por aí... Mas já se tem sentido uma evolução, por exemplo, no próprio congresso já houve uma grande evolução, portanto, sem dúvida. Se calhar estamos a ver aqui os primeiros passos para uma coisa. E o que temos visto é, desde que eu lá estou em 2022, todos os anos temos tido mais patrocinadores, mais marcas, todos os anos temos tido mais congressistas. Este ano voltámos a bater o recorde, com 230 higienistas inscritos entre convites e inscritos, mas todos eles contam e tem sido cada vez mais. Mudámos o espaço porque realmente no hotel onde estávamos, principalmente quem se queixava mais eram os patrocinadores, porque era muito limitado. O espaço tornou-se muito limitado e agora no Tagus Park temos um espaço estacionamento espetacular, o auditório é espetacular, não que o outro não o fosse, era mais pequenino, mas realmente a principal queixa e o que nos fez dar esse passo em frente, que em termos de custo é muito maior, mas também tivemos o retorno de termos mais patrocinadores, portanto isto tudo é uma bola de neve, que era realmente a queixa de o espaço é muito curto, estamos cada vez com menos espaço, havia cada vez mais marcas e portanto... Sim, havia ali alturas no coffee break que andávamos ali quase aos empurrões para conseguir passar. E pode ser que um dia este espaço não seja suficiente, esperemos que sim, queria dizer que temos cada vez mais pessoas e cada vez mais marcas, mas realmente temos tido cada vez mais recordes. Sentes que ao nível de obrigações, ou seja, nós não somos obrigados a pertencer à associação para exercer como uma ordem, certo? Como é uma ordem dos médicos cientistas. Como é que sentes que isso influencia a adesão das pessoas a serem associadas? Porque nós temos muitos higienistas, mas não temos tantos associados. Sim. Em Portugal, à partida das contas que existem, há mais ou menos 800 e tal higienistas formados, licenciados, sendo que eu diria, mas isto já é uma contadinha, que se calhar 400 trabalham e se calhar nem todos em Portugal, se calhar alguns foram para medicina dentária, outros não trabalham na área,
eu acho que há duas coisas. Acho que a associação pode sempre melhorar para poder trazer mais pessoas e fazer com que as pessoas percebam que vale a pena ser sócio. Mas acho que também realmente o associativismo em Portugal é baixo e, portanto, as pessoas, eu, mesmo assim, posso dizer que estamos contentes porque cada vez mais temos mais alunos a inscreverem-se como sócios. Nós temos feito, eu fiz este ano uma apresentação na Faculdade de Lisboa e a minha colega a Catarina Figueira fez na Faculdade de Porto Alegre. O objetivo era irmos os dois às duas, mas eu não consegui ir à outra. Fazer uma apresentação para os alunos, mostrar os benefícios de ser sócio, mostrar o que nós fazemos, as formações que nós fazemos, o congresso. E tivemos realmente, temos cada vez mais alunos e que depois normalmente transforma-se em mais associados como trabalhadores. Normalmente os sócios estudantes pagam um valor mais baixo, como é óbvio. E agora também implementámos uma nova medida que é no primeiro ano após. Ou seja, imagina que tu acabas agora, és sócio estudante, pagaste 5 euros de cota, que é o valor de estudante. Se te tornares logo sócio efetivo no ano seguinte, tens um valor também mais baixo. O objetivo é no primeiro ano, que é um ano que nós sabemos difícil, às vezes até mais do que o primeiro ano, mas que estamos a ingressar no mercado de trabalho. Não é que seja um valor altíssimo, mas mesmo assim quisermos reduzir para tentarmos cada vez mais que as pessoas se mantenham, porque o que vemos é que há muitas pessoas que ou só se inscrevem para a parte do congresso, porque realmente também, é como digo, há espaço para nós melhorarmos. E no tempo que temos ainda de associação? Exatamente. Que, se não me engano, falta 1 ano e meio até às próximas eleições. Há sempre espaço a melhorar e o objetivo é realmente fazer com que as pessoas achem e percebam que vale a pena serem associados, perceberem que a associação tem algum papel, tem o papel que pode ter sempre mais, mas tem um papel muito importante. Eu acho que nós também temos que aprender a divulgar-nos melhor, porque... Sim, isso era uma sugestão que eu acho... Eu acho que... Pronto, vou falar um bocadinho, não sei se estou a falar pela voz de todos os géneros. Não, mas acho é sempre... que era... Lá está, como tu dizes, nós fazíamos muita coisa. Mas na realidade, nós não vemos assim tanta coisa. Nós só vemos aquilo... Muitas destas reuniões... que também muita coisa se calhar não pode ser divulgada. Exatamente, claro, pronto, tem a ver por aí. Mas normalmente, claro, quando é que isto é divulgado? Nas Assembleias Gerais é feita uma leitura de tudo o que foi feito e normalmente nessas alturas... E que também não há muita participação, não é? Nós também estamos aqui a criticar e se calhar também não participamos. Mas isto tem dos dois lados. Claro, é como eu digo, eu estando nesta parte, claro que puxa a brasa a este lado, é esta sardinha, como se costuma dizer, mas eu percebo que... para quem está de fora, se não vê isto, acha que isto não acontece. Quem não vê, não sabe. É só para ir ao congresso. Exatamente. Logo aí já é uma opção válida, porque tem um valor muito mais baixo que quem é associado. Exato. Mas o objetivo da associação realmente não é só esse. Não é só o congresso. Esse é se calhar o nosso evento principal e maior e que cada vez tem sido maior. E cada vez tem tido mais adesão. Mas não é o único objetivo. Claro, claro que sim. E agora a pergunta que ninguém quer calar é quando é que vem a ordem? Eu acho que isso pode ter duas... é uma faca de dois gumes, como se costuma dizer. Porquê? Porque eu acho muito difícil haver uma ordem só de higienistas orais. Porque o número, como falámos, 700, 800 é um número muito baixo para haver uma ordem. E ao mesmo tempo surge uma obrigatoriedade. Mas que poderia não ter má, se depois houvesse o benefício das ajudas que as ordens têm, tudo isso, não acho que seja por aí. Depois, há outra opção que é haver uma ordem dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Mas que eu não sei até que ponto poderia ser benéfico. Eu acho que seria sempre benéfico. Mas o meu receio seria, sendo uma ordem com várias profissões, até que ponto não iria haver... esses momentos, não é? Porque se calhar aí não havia o congresso higiênico. Mas isso poderia haver, porque a associação poderia continuar a existir. Diferente desta ordem. O meu receio é que, imagina, tens uma ordem com 5 profissões. E dessas 5 profissões,
sempre uma que tem mais gente do que outras. Por exemplo, já existe a ordem dos psicólogos, mas isto seria ortoptista, radiologia, por exemplo, radiologia eu acho que seria o maior número. Até que ponto essa ordem, essa profissão não seria beneficiada em relação às outras? Não teria menor peso, não é? Sendo que tem mais... E daí essa é a minha questão. Não sei se eu acho que pode ser uma opção. Acho que é mais opção do que ser só de higienistas orais, devido ao número. Pronto. Mas não sei até que ponto seria benéfico, porque poderia haver isto, ou seja, haver dentro da mesma ordem profissões depois que são beneficiadas em relação às outras. Se não existisse, acho que era ótimo e acho que poderia ser algo benéfico, até para a defesa da profissão, uma defesa mais legislada, porque as ordens têm mais força na parte de legislação. Mas tinha que haver esta condição, que era uma delas sejam só 10% de higienistas orais, ou 20, ou 30, ou 50, que seja tudo igual. É essa só a questão. Mas eu acho que pode ser uma opção. Pronto. E acho que se for, será mais uma de conjunto. Sim, eu acho que tornar-nos desordem seria mais um peso, seria acrescentar um peso à profissão e ao peso que ela também poderia ter em relação a outros, sim, isso sem dúvida. Se bem que eu acho que cada vez mais, e isso vai um bocadinho de encontro ao slogan desta lista de qual eu faço parte da APHO, que é o vale a pena ser higienista oral. Que eu acho que cada vez mais muito a melhorar, sem dúvida. E há muito a lutar e há muito ainda em todos os campos a melhorar. Mas cada vez mais eu sinto que o higienista oral começa a ser mais importante nas clínicas dentárias. Os pacientes começam a perceber mais o que é que vão fazer e a importância dessa consulta. E por isso eu acho que muito a melhorar, sem dúvida, mas desde que eu terminei o curso e desde que eu estava na faculdade, eu acho que já houve uma evolução. Sim, eu acho residual, acho que está muito a melhorar, mas acho que já existiu. Eu acho que o caminho já está bastante melhor. Agora, o que eu acho é que ainda é muito dispar de localidades. Certo, sim. Nós temos uma realidade muito de Lisboa, não é? Mas, por exemplo, nós já entrevistei outras pessoas que não são, não é? Por exemplo, era o que a Mariana dizia, na Bolganha não há um higienista, e a Bolganha não é assim tão longe. Ou seja, o que eu sinto é, há realmente um caminho, está muito melhor, não é? Mas eu acho que a disparidade é muito difícil. Os sítios, localidades mais pequenas, havendo clínicas também mais pequenas, em que um médico dentista... Ele faz tudo. Exatamente. Também não há a parte da parte, não é? Exatamente. E eu acho que faz parte, porque também nestes sítios mais pequenos, se calhar é necessário alguém assim. Claro que sabemos que ter uma pessoa especialista em cada área é o futuro e vai ser sempre melhor. Se eu fizer 100 vezes a mesma coisa, à partida vou ser melhor do que se fizer 10 de várias coisas. Exatamente. E por isso eu acho que as especialidades na medicina dentária são fulcrais e não, os dentistas não deixam de ser médicos dentistas, o higienista oral não deixa de ser higienista oral, mas o facto de haver cada um fazer a sua parte e de cada um estar dividido e do paciente também perceber isso, vai ser benéfico para todos. Mas eu acho que nestas localidades mais pequenas realmente aí vai demorar mais, pronto, aí, sem dúvida. E mesmo, por exemplo, e estava-me a dizer que já trabalhaste no Porto, o Porto comparado com Lisboa em termos de número de higienistas orais, é muito difícil. Bem que se vê agora muitos anúncios à procura de higienistas orais para o Porto. E uma realidade muito engraçada é que, por exemplo, voltamos aqui atrás, que é, em termos de contrato de trabalho, por exemplo, no Norte, é mais fácil essa abertura do que em Lisboa. Certo. Ou seja, é uma realidade, no próprio país, mesmo, há várias, mas são realidades completamente diferentes. E tu há pouco pegaste aí na parte das especializações e ter um higienista, pronto, cada área ter a sua especialidade. Sentes que essa especialização, mesmo enquanto higienista, nós irmos formações, cursos, primeiro aqui são duas perguntas, se existem cursos e formações que tu achas que sejam suficientes, ok?
e se é mesmo necessário esses cursos e essas formações. O que é que sentes? Eu posso dizer que durante a minha carreira, não muito longa, de 6, 7 anos, 7 anos, Mas pode ser. sim, 7, sim, fiz 2 cursos fora de, não falando aqui do mestrado. Um deles foi logo mal terminei a faculdade, que foi de manutenção de implantes, e outro depois de periodontologia. O que eu sinto é, eu acho que tu, enquanto higienista e em qualquer profissão, deves procurar melhorar e aprender e estar constantemente a aprender. E isto, os congressos também ajudam, as formações, tudo isso. E portanto, eu acho que faz sentido ao higienista procurar estes cursos. Se existe muita oferta, se calhar não tanto. Oferta boa, pronto. E se calhar eu sinto que é muito igual. Pois. Ou seja, não há uma grande distinção de um curso para o outro, não é? Mas às vezes o valor é completamente disparo. Exatamente. Ou seja, acho que, a meu ver, não sei se tu concordas com isso, acho que falta, ou seja, há muita, mas ainda não está assim... Sim, eu acho que temos que procurar bem. Por exemplo, eu acho que o curso de manutenção de implantes que eu fiz, não sei se tu já fizeste. É o da Maló. Não fiz, mas gostava de fazer. Porque acho que é aquele que toda a gente fala. Esse é o curso que, quando eu falo com alunos, eu falo sempre desse curso. Que eu digo, olha, este curso foi o que eu fiz, antes, inclusivamente, de trabalhar na Maló. Lembro-me de, no primeiro dia desse curso, sair... a dizer, eu quero trabalhar aqui. A dizer, e que felizmente depois aconteceu, e depois lá muito mais desenvolvia a parte da área da manutenção de implantes, mas eu acho que é o curso, eu não conheço todos os cursos que há em Portugal, mas é para higienistas orais. É o mais completo. É o mais completo e é algo que tu pouco ouviste falar na faculdade e pouco mexeste na faculdade. O curso é teórico-prático, tem também uma parte em bonecos, mas que podemos também mexer alguma coisa, e isso é importante. E tem depois, normalmente, pelo menos na minha altura, um dia em que, ou seja, eles davam-te X datas e tu escolhias uma data e depois vais ver as consultas deles só de implantes. E o ver também depois nos pacientes, eu acho que também foi espetacular. Sim, é completamente diferente do boneco, não é? Tem vários fatores ali. Teoria. Por isso é que eu digo que esse curso, se calhar, é o mais completo e, em termos de custo-benefício, é o que eu recomendo a todos os alunos e a todas as pessoas que me perguntam o que é que tu fizeste e o que é que tu não fizeste. Depois do de periodontologia, na altura foi dentro da clínica onde eu estava que eu fiz, sinto que é um mais, eu acho que todos os cursos de perio têm a ver com isso, é mais disso, é algo que, e o facto de ir aos congressos e ouvir sobre periodontologia e relembrares, eu acho que é sempre importante. Mas sem dúvida acho que se calhar a oferta ainda não é a melhor, mas eu acho que a procura por conhecimento e a procura por tu melhorares é sempre algo em qualquer profissão. Acho é que realmente pode não haver a oferta em tudo o que tu possas querer, sendo que este eu acho que é realmente o melhor e é o que eu aconselho a toda a gente. Que eu depois, quando lá trabalhei, claro que depois de fazer daquilo todos os dias, era aquilo que estava a fazer 10 vezes, não é? Exatamente, aí sim foi quando eu mais me desenvolvi nessa área. Mas acho que para quem quer dar os primeiros passos nessa e quer começar a conhecer essa área, eu acho que é importante. Não é completamente relevante tu fazer, respondendo à outra pergunta, se é estritamente necessário. Podes não fazer curso e ter alguém que te ensine a fazer as coisas. Não é... E podes tu pesquisar, principalmente a parte da periodontologia, podes estar constantemente em atualização, não é preciso pagar um curso para o fazer. Por isso é que eu acho que os cursos valem se forem bons e se valerem a pena. A valorização que tu lhes dás. Exatamente. Mas podes até não precisar desses cursos por teres médicos ou outros higienistas que te ensinem e que te passem o que eles já aprenderam. Portanto, não acho que seja estritamente necessário. Acho esse muito bom e importante, mas não é estritamente necessário. Acho que tu é que deves procurar. Se é um curso,
se é E tu temos estás... também, isso também aqui um dos temas do podcast, que é as tuas lacunas, as tuas falhas, não é? Exatamente. Tu também, enquanto profissional, vais vendo, olha, se calhar esta área não estou assim tão bem, se calhar eu Exatamente. também tenho que procurar aqui mais Melhorar, alguma coisa, não exatamente. é? Não temos todos que fazer Pois pode não haver férias, oferta, mas realmente eu acho que é isso. Eu na altura na faculdade, quando saí, o que eu achava mais fora da caixa era a parte da implantologia, porque realmente é algo que nós abordamos pouco. Em termos de pacientes também, eu acho que se calhar nem cheguei a ver, ou se apanhei algum, foi uma coisa unitária mínima. E foi onde eu achei que esta é a área que eu gostava de aprender um bocadinho mais, de ouvir um bocadinho mais. E na altura foi-me recomendado esse curso Isto é quase como tu tiras a carta, tu aprendes a conduzir, mas depois quando tu é vais com o teu carrinho a conduzir, aí é que tu vês aquilo o que é a vida real, exatamente. E agora era aquele momento em que tinhas o código de desconto para fazerem o curso. Exatamente. Era por acaso não tem, e aliás até... Lá sai o marketing aqui da coisa. Sim, não, até porque eu acho que eu devia ganhar uma comissão naquele curso, porque eu já falei tão bem daquele Qualquer dia curso. tem o PR. Sim, código PR no curso, mas realmente porque eu acho que dentro daquele tema, primeiro, não há outra coisa igual em Portugal. Sim. E realmente é o melhor. É... Exatamente. Portanto, é algo que é alguém com muita experiência, que foi o pioneiro da higiene oral ao trabalhar com um médico que fazia a parte da implantologia, que começou a fazê-lo e, portanto, eu acho que é a pessoa... Mas eu tenho uma opinião que é, existe um assim tão bom, então, outros formadores, porque eu acho ótimo cada vez haverem mais formações, mas se calhar outros formadores, já que há aquele tão bom e que toda a gente sabe que é bom, vamos falar de outra coisa. E se calhar podemos ser tão bons a falar de outras coisas. Mas, por exemplo, ou se calhar podem não ter tem a ver com... Isto é um negócio, não é? Cada clínica que tem a sua parte de educação vai ver o que é que existe e o que é que não existe. E a verdade é que, por haver, em termos de implantologia, eu acho que não existe mais nenhum curso atualmente. Não, existe mais. Onde? A gente depois fala. Tá bem. Também não podemos estar aqui a fazer sim, também é verdade. Mas pronto, existe pouca coisa e portanto as pessoas tentam ir para os nichos do que existe menos. Se calhar de periodontologia existe mais. Sim. Se calhar pronto, já nem vou falar aqui dos médicos dentistas, mas destes específicos, se calhar, mesmo assim, mesmo sendo aquele bom e sendo a referência... Tentam outros que é para ver se, claro, é um negócio. Portanto, isto é, como tudo, é um negócio e, portanto, até não digo isto e não digo que um dia eu, mais velho, não diga que quero abrir um curso de manutenção de implantes. Pode acontecer. Portanto, isto é tudo um negócio e é como eu digo, eu acho que eles já me deviam dar uma comissão. Ou um código de desconto. Exatamente. Porque as pessoas que eu a quem já falei bem do curso e que foram e que eu sei que se inscreveram e que realmente tiveram, depois deram feedback que realmente foi bastante bom e que gostaram bastante. Por isso é que é o que eu recomendo, não havendo... Olha, não conheço, pronto, se calhar existe, pronto. E agora, para terminar, tu tens recentemente um programa que é o IT Dental Nurses, não é? Portanto, vamos falar da tua própria formação. Ok. Certo, isso no fundo só para contextualizar, o ITI é uma associação que é global e que ITI é International Team for Implantology, dedica-se mais realmente à parte da implantologia e da prótese sobre implantes também. E no fundo o que tem é uma associação global, da qual as pessoas podem ser membros, pagam um valor anual e são membros e logo, mesmo que não se inscrevam depois em mais nada, têm logo acesso a uma infinidade de artigos, livros no site deles, que são bastante bons e é tudo científico, ou seja, não é algo patrocinado por marcas. Não tens que ir procurar. Exatamente. A patinha está toda feita. Exatamente. Aquilo é algo científico, eles fazem congressos também, fazem formações e depois, no fundo, o que existe é, em cada zona, por exemplo, em Lisboa existem 2 ou 3 sítios, existem o que eles chamam os study clubs, que são sítios de formação onde as pessoas se juntam para assistir a essas formações. No fundo, numa das clínicas onde eu trabalho, começou por existir, se não me engano, em 2020, o Study Club para médicos dentistas, e que ainda hoje funciona,
E depois surgiu a oportunidade de, em 2023, serem abertos para técnicos de prótese, que são 2 colegas meus que estão são os diretores desse study club, e de assistentes dentários, que eu, com a minha colega, que é assistente dentária, a Soraya, somos os diretores. E no fundo o que nós organizamos temos um X de plafond anual e organizamos formações, neste caso específicas para assistentes dentárias, que é também, ou seja, falamos daqui das formações, eu acho que as assistentes dentárias ainda menos formações disponíveis têm, e portanto foi algo que quisemos fazer para elas, falando aqui e também falámos disso há bocadinho, este primeiro ano, o ano passado tivemos um primeiro evento que foi com a Rita Guerra, que é uma assistente dentária muito conhecida, e quisemos trazer neste primeiro ano, temos mais 4 formações este ano, já tivemos 2, faltam 2, os nossos formadores, ou as pessoas que iriam palestrar ou falar, foram todos assistentes dentários, ou seja, logo aí era uma diferença, porque não quer dizer que o futuro não vá ter um médico dentista ou um higienista oral a falar, ou outro qualquer profissional de saúde ou de outra profissão, mas o que quisemos foi neste primeiro ano ia ser uma coisa de assistentes dentários para assistentes dentários, ou seja, quem iria dar as formações, quem iria dar as palestras eram assistentes dentárias, e isso torna ali a situação um bocadinho mais informal, porque muitas delas até se conhecem entre elas, e torna ali mais um espaço que não é uma palestra de 1 hora e está tudo assim a ouvir e no final fazem uma outra pergunta e vão-se embora, mas normalmente é uma palestra que vai parando porque alguém vai fazendo uma pergunta, vai havendo ali uma discussão, olha, eu faço assim, porque é que tu fazes assim, e tem sido giro por causa disso. Se bem que foi o que também falámos há pouco, é um público difícil, porque o que eu costumo dizer é que ao haver pouca formação e ao haver também pouco interesse, se calhar, da maior parte das assistentes dentárias, também se calhar por isso é que há pouca formação, mas foi difícil arranjar. Agora já temos um grupo giro e um grupo de já quase 20 pessoas que têm ido aos eventos, e que foi difícil começar, mas agora eu acho que as pessoas também vendo o que é que vai acontecendo e conhecendo vão aderir mais. E, portanto, se tiver assistentes dentárias que queiram ir, elas podem ir a um evento gratuitamente para ver como é que funciona e para depois, se quiserem... Exatamente. No fundo, elas têm que se inscrever no site e depois, se tiver alguém interessado, eu posso enviar o link. Claro, se alguém que queira, fale comigo, porque isto é feito para assistentes dentários. Aliás, o próximo evento é, não sei se isto sai antes disso, mas é dia 4 de julho. Sai antes. Pronto. Então, antes de dia 4 de julho. E, portanto, aquilo tem um link em que se podem inscrever. Como disse, têm direito a irem a um gratuitamente, no fundo, para perceberem como é que funciona, como é que é a dinâmica. Normalmente aquilo tem... E para perceber se gostam e para continuidade. Aquilo normalmente é sempre pós-laboral, às quintas-feiras, às 8 horas, e é lá no espaço de formação que nós temos da clínica. Temos ali 1 hora e pouco de palestra, de discussão, de conversa. E depois temos o que nós chamamos, não é um coffee break, mas é um gin break. Nós temos o nosso ginzinho com os comes e bebes, que é para a malta não ir para casa sem comer. E portanto é giro, depois tem essa parte também de convívio e de interação que já há na palestra, mas ali ainda há mais. E portanto tem sido giro e pronto, isto também, médicos dentistas que estejam interessados ou técnicos de prótese também se podem inscrever gratuitamente para perceberem como é que funciona. E o futuro passará por o objetivo, sim, o objetivo é esse. Num futuro próximo, eu espero, que eu acho que até, como falámos, vai ser mais fácil de abrir do que propriamente... Sim, há mais procura... Exatamente. Sentido, mas isto depende de autorizações superiores e no fundo, nós ali foi o primeiro de técnicos de prótese que abriu no mundo, que nós saibamos. Médicos dentistas é o que há mais. De higienistas orais eu ainda não conheço nenhum que exista, e de dental nurses, de assistentes dentárias, existe no Reino Unido, e este supostamente é o segundo que conhecemos. Mas é muito giro ser, ou seja, uma partilha
Sim, não é o mal, objetivo é é uma esse. partilha. Até porque aquilo não são formações que te dão créditos, não são. Aquilo no fundo é o objetivo e neste primeiro ano que nós começámos tendo assistentes dentários a palestrar, ainda mais isso. Foi ser o máximo possível uma conversa. Claro que quem vai falar tem experiência e vai falar de um certo assunto, mas o objetivo é que seja uma conversa e que no final toda a gente dê a sua opinião e diga como é que vai, como é que faz e como é que não faz. É por aí. Isso é um bocadinho conversa de dentro. É mais ou menos. É uma No conversa fundo sincera de ali a única partilha. diferença é que o palestrante começa por falar um bocadinho, mas depois torna-se mais uma conversa do que a palestra. Não podes usar o nome. Às vezes até temos que nós dizer, coisa que é para irmos depois para a outra parte, senão nunca mais saímos lá. Mas é bom porque quer dizer que as pessoas estão interessadas e estão ali a falar e a partilhar. Eu acho que quando nós deixamos de sentir que estamos a ser avaliados e que é uma aula e deixamos só fluir. E eu acho que ali o facto deste ano nós termos conseguido todos os palestrantes fossem assistentes dentários ainda mais, porque eu acho que não há uma hierarquia. Exatamente. Não é? Eu acho que se calhar, se algum dia for um higienista oral ou um médico dentista, se calhar não vai. Eu espero que sim, porque isso depois também depende de quem está a palestrar. Pronto. Mas pode haver sempre mais receio de haver esta comunicação de eu faço assim, o que é que faz assim, não sei o que mais, não sei o que mais. E por isso é que eu digo que nós tentámos fazer isto e tem corrido bem, mas eu acho que também não depende só disso, depende também de quem está a palestrar, se dá essa abertura para que haja essa conversa. Ser um bom comunicador. Sim. Né? Portanto, voltamos ao início, que é ser um bom comunicador. E ter esse gosto de partilhar o conhecimento, que eu acho que é muito importante. Sim, não ter medo que eu sei isso e não posso partilhar. Se eu for bom e se eu te ensinar o que sei ou se tu me ensinares o que sabes, não é por isso que... Ou seja, não, eu não tenho que te espezinhar para eu ser melhor. Eu posso ser bom e tu podes ser boa. E é assim que as coisas funcionam. É claro que eu posso ser melhor nisto e tu pior naquilo e o contrário também. Exatamente. Eu ainda tenho o exemplo do Rui. O Rui é o higienista que trabalha comigo. Nós temos pacientes que são do Rui e são do Pedro. Porquê? Porque eu trabalho mais com os ultrassons e com os pós dos gatos e não sei o quê. E ele trabalha quase tudo manual. E há pacientes que vão a ele e preferem o manual, e há outros que realmente não gostam tanto do manual, não gostam tanto das coretas e preferem mais o ultrassom. E outros o contrário. Portanto, isto há espaço para todos. E o eu ser bom não quer dizer que tu sejas mau, ou tu seres boa não quer dizer que eu vá ser má. Temos de estar todos ao mesmo nível e até o ideal era sermos todos ótimos. Exato. Portanto, esse é o objetivo e foi algo que eu por acaso senti muito no mestrado, foi que era um grupo muito giro, porque havia gente mais focada do que outros, como existe sempre, mas foi um grupo que toda a gente estava tão com o objetivo de terminar e de fazer o melhor, o grupo, como se dizer, nivelou-se por cima, ou seja, não havia os médios e os superiores, foi tudo muito... notas mesmo acima da média, claro que uns melhores que outros. E não havia, se calhar, uma competição. Não havia, ou seja, nós estávamos mas na licenciatura não é tanto. Tem mais. Nota-se. Eu não passei pelo mestrado, mas acho que na licenciatura se nota. Eu não sei se foi das pessoas já estarem a trabalhar e de ser um mestrado, ou se foi realmente sorte naquele grupo. Não sei se os que estão lá agora podem dizer o mesmo. Eu acho que tu amadureces. Ou era expectável que tu amadurecesses e percebesse isto que nós estamos aqui a dizer. Claro, mas há quem não amadurece e quem não percebe. Portanto, é um mito. Por acaso ainda não falei disso conheço alguns colegas que estão no mestrado que vai terminar supostamente este que começou agora. Começou já o ano passado. E não sei se eles sentem o mesmo que eu, mas o que eu posso dizer da minha experiência, o nosso grupo, e era um grupo maior, portanto até podia não acontecer tanto isso, era um grupo que toda a gente se ajudou uns aos outros, e havia pessoas melhores numas coisas que ajudaram os outros e pessoas melhores noutras, ou seja, tudo se nivelou por cima e toda a gente terminou bem. Há alguns que ainda estão a terminar agora a tese porque se atrasou um bocadinho mais, mas no restante todos terminaram... Era giro saber isso. Isso era muito giro. Mas foi muito bom. Agora tenho que perguntar aos mais novos. Pode ser que um dia tenhas aqui alguém do novo mestrado e perguntas-lhe se sentem o mesmo. Edição 2. E para terminar... Eles tiveram a sorte, já tinham alguma papinha feita, nossa.
Pois, Mas isso, os primeiros o primeiro a ir à Lua também teve que ir sozinho, não há hipótese. E para terminarmos, eu queria, porque acho que, lá está, tens um bom comunicador Ok, e acho que... eu gosto que me digam isso, porque eu na licenciatura, Não sentiste isso? pá, eu na licenciatura eu ia para as apresentações, ainda hoje vou nervoso. Não Sim, sei mas eras se- mais tímido, não Epá, é? era muito mais, eu tinha muito medo, porque pá, E se eu dissesse alguma coisa mal, não é? Eu senti, eu noto eu isso. na altura tinha muito receio dessa parte das apresentações. E sinto que agora estou diferente. Mal fosse, sinto que percebo um bocadinho mais da coisa. Portanto, Exato. já tenho outro comportamento, já tenho outra experiência, como é óbvio. Claro que sim. Mas outra coisa que eu acho que me deu alguma estaleca na parte das apresentações, não que eu fique nervoso na mesma, mas o facto de eu ter começado agora mais recentemente, não falámos disso, mas eu toco guitarra portuguesa e toco em casas de fado, não é uma coisa que eu faça diariamente, mas cada vez mais e desde os últimos 2 anos e tal tem sido mais comum. E eu ao início ia, aí sim, ainda mais para quando ia tocar, nervosíssimo, porque aquilo, os fados nunca é ensaiado antes, ou seja, chegas a uma casa de fado e o fadista chega e pede a música tal, no tom tal, e tu tens de tocar. E depois há quem seja tranquilo e quem não seja. Pronto, há quem diga, se não sabes esta, tocamos outra, não há problema, e há outros que não. Mas pronto, isso depois, como em tudo, há os corretos e os não corretos. Exatamente. Mas sinto que, se calhar, isso também me deu alguma preparação, porque o facto de estar a tocar para o público, eu posso dizer que em 2 anos e pouco, comecei a ir tocar mais em casas de fado, se calhar evoluí muito mais do que nos. Eu comprei a minha primeira guitarra, tinha 22 anos, portanto há 8 anos mais ou menos. Nos primeiros 5, 6 anos eu tocava maioritariamente em casa. E sinto que nos últimos 2 anos, porque é quando tu és exposto à prova, tu em casa tocas o que queres, tocas mal, não é? Pronto. Vais treinando e faz muito parte do treino em casa, mas depois estar no público e isso é o que eu acho que também pode ter dado alguma... E sentes que isso também ajudou, não é? Ajuda para tudo, porque tu ou apresentares em público, ou tocares em público, qualquer coisa que tu faças em público, seja tocar, seja falar, neste caso nas palestras, quanto mais preparação tens, eu fico sempre nervoso. Seja para ir tocar ou seja para ir apresentar. No outro dia nas jornadas, a mesma coisa. Mas sinto é que já consigo gerir melhor, falar com mais calma quando vou apresentar, que era algo que eu acho que na faculdade falava e não exatamente, e agora consigo falar com mais calma, consigo. Uma coisa que eu fiz também, e acho que isso é uma ajuda, mas não sei se funciona com toda a gente, que é, eu na faculdade eu treinava as apresentações 300 vezes e quase decorava o que ia dizer. E o que eu sentia era que, se depois estava a apresentar, tinha aquilo que falava uma palavra, estava feito ao vivo. Já não sabia encarrilhar. E agora o que eu faço é, eu faço a apresentação, treino 1 ou 2 vezes, mas não faço mais do que isso. Ou seja, vou revendo a apresentação, mas em termos de treinar o tempo e treinar o que vou falar, deixa só fluir. 2 ou 3 vezes para não ter as coisas decoradas, porque o decorado, se falha depois uma palavra, na minha situação era pior, pronto. Não, mas eu noto essa diferença. Eu não assisti, infelizmente não assisti à apresentação no dia 28, não foi? Certo. Eu tinha exames para fazer, mas pronto, outras oportunidades. Claro, esperemos que sim. Para o ano tem que convidar. Se eles convidarem outra vez, pronto, pode ser que queiram repetir o cromo da terceira vez. Mas sinto isso, que eras mais fechado nesse sentido e que agora já é uma coisa que estás mais à vontade. Sim. Ou seja, era se calhar um fracasso que agora já não é um fracasso. Não, foi algo, e é algo que, quando eu digo que gostaria de um dia enverdar pela parte académica, é algo que tu tens que ser bom para... teria que o fazer. Acho que não sei se a mensagem passa. Isso quando fui à faculdade, o feedback foi bom, mas pronto, é algo que só depois na altura, se o dia acontecer, aí sim posso depois ter um feedback mais a sério do que das apresentações e dessa parte. Então, mas se agora pudesses dar assim um conselho
dar assim uma nota final Ok. para alguém que estivesse a dar os primeiros passos na medicina Ok. dentária, pode ser ou que esteja a começar o curso, mas se calhar mais interessante seria que estivesse começar a trabalhar. a trabalhar, Ok, pode ser médico dentista em geral, certo. protésico. Quais é que seriam assim os conselhos que tu darias? O principal é algo que eu ouço bastante e que acho que é fulcral, que é, seja higienista oral, seja médico dentista, nós não estamos a tratar e a cuidar pouco, estamos a tratar um paciente. E, portanto, é fulcral, é algo que nunca podemos deixar, que é esta empatia pelo paciente e o perceber os problemas e tentar ajudar, seja da parte da cavidade oral, seja de outras áreas. Podemos, obviamente, mas tentar ajudar nessa parte também. E depois eu acho que é o procurar melhorar cada vez mais, seja com a procura de cursos, seja com tu próprio estudares em casa, porque é possível, seja com os mestrados e os doutoramentos, seja com o que for. Eu acho que a procura por melhorar é importante. E, sobretudo, também tentarem sempre procurar um sítio o melhor possível para trabalhar e que corresponda aos vossos valores, que é algo que também é importante e que, se calhar, numa fase inicial não é fácil, porque é como eu falei. Aceitamos mais o que aparece. Exatamente, e não temos essa hipótese, e muitas vezes não podemos recusar. Eu posso dizer que, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei numa clínica em que 2 dias depois eu me fui embora, mas porque felizmente tinha essa hipótese. E porque felizmente. Mas que nem toda a gente o pode fazer. Exatamente, por isso eu quando digo, e isto tem a ver também quando me aparece algum paciente que diz: sua higiene oral, isto foi realmente mais tempo e foi diferente. Eu nunca desvalorizo o trabalho do meu colega, porque eu também já trabalhei com consultas de meia hora e sei que não podia fazer o que faço com uma consulta de uma. E, portanto, eu digo aquele sempre: comentário podia sermos o nosso trabalho tão exatamente, e eu podia dizer assim: não, realmente eu sou muito melhor e sou o Cristiano Ronaldo e geral. Não é assim, eu acho que não faz parte, e acho que, enquanto profissão, temos de nos defender, seja a profissão, seja a área, medicina dentária, que é dizer: olha, se calhar o meu colega só tinha 30 minutos e não podia, se calhar, fosse mais na parte técnica e não teve tanto tempo para o resto. Pode até não ter sido, mas eu tento sempre ir pela parte do defender, porque gostava que, se calhar, quando eu comecei e que se alguém fosse a uma consulta minha, que eu tinha 30 minutos e que se calhar não pude fazer tudo tão perfeitamente, e que depois fosse alguém com mais tempo e que lhe dissesse isso, que alguém fizesse o mesmo por mim, ou seja, que dissesse: olha, se calhar o meu colega não pôde fazer melhor porque realmente não tinha as condições, ou o material, ou o tempo que precisava. Mas eu acho que é isso, procurarem o melhor para vocês. Se calhar no início não podemos sempre escolher o melhor, mas temos que também ganhar alguma experiência, mas é procurar melhorarmos a nós próprios e principalmente não perder esta empatia pelo paciente, que eu acho que é fulcral e é isso que mantém os pacientes, seja no higienista, seja no médico dentista, fidelizados. E já está. Não estavas nervoso, isto não custa nada. Não, eu acho que foi. Eu gosto de conversar e gosto de conversar sobre a área. Acho que isto é giro. E por acaso, lá na nossa clínica, nós temos alguns médicos que fazem também alguns podcasts. E eu acho que é uma ideia gira e dou-te os parabéns por ter. Porque isto, às vezes, o pensar, todos pensamos. Quando eu também penso: vou fazer uma coisa muito gira, mas depois o passar à ação é o mais difícil. E, portanto, dou-te os parabéns e acho que deves continuar. E continuar a lançar estes vídeos, porque eu acho que as pessoas, aprendendo uma coisinha ou outra ali, ou ouvindo uma experiência ali ao vivo, eu já passei por isto, ou olha, se eu passar por isto já sei que isto vai acontecer. E não somos todos perfeitos, não é? Nem há ninguém, nem ninguém pode dizer nunca que eu errado. De todo. Eu já errei muitas vezes e hei de errar muitas mais. E cabe-me, quando erro e quando percebo que erro, tentar da próxima vez não fazer o mesmo. E não pus. Esquecemos. Não pusemos aqui o processo da manteigaria. Mas eu acho que era importante ir buscar. Era importante ir buscar. Paramos o vídeo, eu vou buscar e depois está bem. Okay. A few moments later. Agora vamos explicar aqui um bocadinho isto. No último podcast, vocês de certeza que viram. Isto não viram aqui a ver. Claro, a Patrícia, que é o higienista do Norte, e não só, do fora do país também,
Trouxe, o que é que ela trouxe? É as raivinhas, é um bolinho seco, mas é muito bom, Mas muito bom. Foi ela que fez? Não, trouxe. Não foi ela, ela trouxe. Pronto. Isso é na próxima temporada, já tem que vir. Tenho que fazer também. Pronto, e o que eu trouxe foi, ela trouxe algo do norte, eu trouxe algo mais de Lisboa, que é um pastel de nata. São incríveis, são os meus favoritos. São ótimos, olha, ainda bem que São os acertei. meus favoritos. E portanto, Está aqui a prova. que eu trouxe, portanto isto tem que ser agora uma regra. Quem vier... Tem que trazer aqui. Isto fica aqui escrito. Tá- Quem vier e não trouxer, quer dizer que não viu para trás. Portanto, logo aí... Pumbas. merece. Descartado. Portanto, À não porta, temos. quando abres a porta, se não vier com nada na mão, olha, pode sair. Portanto, é assim, não Escusa de temos entrar. código de desconto para o Não para público. nada, não temos Não nem temos. para a prosa e nem para nada. Mas trazemos bolinhos, que Mas pronto. é sempre bom. Fazer bolinhos e depois lavar os dentinhos. Não se A esqueçam, seguir, muito claro. importante. Pedro, obrigada. Obrigado por eu esta pelo conversa. convite. Obrigada. Obrigado.